Nós, nos últimos cultos, vimos o significado da palavra acautelar. Acautelai-vos, nós vimos isso, nós vimos o que significa a palavra falso para nós depararmos com o verdadeiro, porque se a gente quer conhecer uma pessoa falsa ou verdadeira, temos que saber uma outra. Vimos também o que significa isso. Vimos também, será que tem como saber quem é um falso profeta? Vimos isso também nos cultos passados. Vimos também sobre respeito do que é prodígios, visto que muitas pessoas ficam boquiaberta com milagres que se ouve falar. Ficam maravilhadas, como se, poxa, nossa, que bacana. Como se fosse isso tudo mesmo. Vimos aqui o significado de prodígios, vimos aqui, é correto expor os falsos mestres? Vimos isso aqui também. Vimos também um pouco, e quero entrar nesse assunto um pouco mais hoje, sobre o termo não julgueis para que não sejais julgado. Será que nós estamos entendendo isso da forma certa? Será que isso nós temos interpretado da forma certa? Então, o tema da nossa mensagem é esse: acautelai-vos dos falsos profetas, terceira parte. Amém? Glória a Deus. Então, para iniciar esse terceiro estudo, nós precisamos aqui começando a falar sobre: é correto julgar, expor o erro e citar nomes? É correto a gente julgar, expor o erro e citar nomes? Muitos acreditam que não. Muitos acham isso falta de ética. Muitos acham isso desnecessário. Muitos hoje acreditam que é errado expor o erro e citar nomes. Mas eu preciso te falar e te mostrar hoje, mais uma vez, que isso não é errado. E que nós temos todo um contexto bíblico para nos embasar nisso, para termos isso como base. E é essa prática antibíblica de não julgar que tem sido abraçada por muitos evangélicos, muitos cristãos e carismáticos e simpatizantes, pentecostais e neopentecostais, e essa prática antibíblica hoje em dia tem sido aceita no meio cristão. Hoje, alguém que se levanta contra um erro, alguém que se levanta contra um falso ensinamento, alguém que se levanta contra um falso profeta, alguém que se levanta a ensinar o que é certo, essa pessoa hoje é tratada como uma pessoa que ela não tem amor. Que falta de amor? Como se amor significasse falar tudo que o outro quer ouvir. E amor muitas vezes não significa falar tudo que você quer ouvir. Amém? Então, hoje em dia, aqueles que expõem o erro, de acordo com a Bíblia, logicamente, essas pessoas são denunciados, são acusados de serem sem amor. Sem amor. Então, em Mateus 7, no versículo 15, eu quero que você já deixe aberto aí, Mateus 7, 15. Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, é o nosso texto base desses estudos. E temos visto assim, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Agora, como que podemos conhecer os falsos profetas se não julgarmos de acordo com a palavra de Deus? Ela que é a base de tudo. Ela que é o nosso guia. É por ela que nós nos orientamos. Então, como nós vamos conhecer os falsos se não analisarmos de acordo com a palavra de Deus, que nos mostra tanto os falsos como os verdadeiros? Não tem outra forma. Se nós sairmos da Bíblia, nós vamos perder o foco. Porque é ela que vai nos mostrar a diferença entre os falsos e os verdadeiros. Então, se nós conhecermos
os falsos profetas e conhecer os falsos profetas tem a ver com saber os verdadeiros, se eu conheço o falso é porque eu estou julgando de acordo com o verdadeiro. Assim como saber sobre o verdadeiro profeta tem a ver com saber a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, de acordo com o que ela nos ensina. E de acordo com o que ela nos ensina, nós sabemos quem são os falsos profetas, analisando os verdadeiros. Ou analisando os falsos, nós também temos um contexto de quem são os verdadeiros. Então, ou seja, eu estou tentando mostrar uma referência sobre um falso profeta. E quando eu faço essa análise de um falso profeta, eu estou analisando de acordo com o padrão bíblico do que é um verdadeiro profeta ou do que realmente a Bíblia me diz que é o que é um falso profeta. Ou seja, eu estou tentando ou tendo uma referência sobre o falso profeta porque eu estou julgando, eu estou analisando a luz da Bíblia de acordo com o que ela me ensina. Então, de acordo com o que ela me ensina, eu julgo, eu analiso o verdadeiro e eu julgo e analiso o falso. Isso tem que ficar muito claro na sua vida, na sua mente. Então, sabendo a luz da Bíblia quem são os falsos profetas, quem está distorcendo a Escritura, quem está ensinando errado, como nós podemos nos calar? Quando a gente analisa à luz da Bíblia, quem são os falsos profetas, quem está ensinando errado, quem está distorcendo as Escrituras, e nós conseguimos os identificar, como que a gente vai ficar calado? Em nome de uma falsa comunhão, em nome de uma falsa paz. Como é que eu posso ficar calado sabendo que tem pessoas que eu estou vendo ensinando errado para os meus filhos, para a minha família, e eu vou ficar calado? Como? Não tem como. Um verdadeiro cristão, ele se opõe aos ensinamentos falsos. Ele não aceita, porque ele conhece os verdadeiros. Ele sabe do verdadeiro porque ele é Bíblia. Então, eu quero ir mais além aqui, porque eu não quero dar brecha para pessoas acharem que se alguém pensa diferente de mim, Tiago, este é um falso profeta. Eu quero então bem explicar para que não dê essa brecha, né? Então, isso não tem nada a ver com ter o mesmo pensamento que o meu, mas tem a ver com ter o mesmo pensamento bíblico. Isso tem a ver com as verdades bíblicas. Isso tem a ver com os princípios bíblicos. Não com pensar igual o Tiago. É um princípio, é um padrão. E é por esse princípio, por esse padrão, que os cristãos têm que se orientarem. Você não pode se orientar pelo que você acha. Porque senão não precisava da Bíblia. É só eu fazer o que eu acho. Por isso, nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia como nosso manual de vida, de conduta cristã. O nosso guia, a nossa bússola. Por isso, nós não nos baseamos no que nós achamos, mas no que ela nos ensina, mas o que ela nos ensina. É nisso que nós nos baseamos. E como que nós podemos ficar calados, sabendo que ela é a nossa luz, e sabendo que a luz dela, a luz da Bíblia, é que eu vou me guiar, é através da luz da Bíblia, que eu vou identificar um falso profeta, um falso ensino verdadeiro? Como que nós podemos ficar calados? Como que nós podemos falhar em alertar uns aos outros sobre os falsos profetas? Como que nós podemos ficar em silêncio, sabendo que tem aí profetas enganando o povo, falsos profetas, devoradores?
que estão engolindo as ovelhas de Cristo, e nós, em nome de uma boa comunhão, em nome de uma boa paz, ficamos calados assistindo eles metralharem, matarem os cristãos. Como? Se nós cristãos não identificá-los, quem que você acha que vai identificá-los? Se a gente não começar, à luz da Bíblia, a identificar quem são os falsos, quem vão identificar? Você está achando que vai ser os mundanos? Os ímpios? Os imorais? Os que não querem nada com Deus? Somos nós. Somos nós, essas pessoas, somos nós, os únicos que podemos identificá-los. Somos nós. Por toda a Bíblia, nós vamos encontrar provas de que nós devemos os identificar e expor. Por toda a Bíblia. Nós vamos ver isso aqui hoje. Por toda a Bíblia, nós temos provas que precisamos identificar os falsos profetas, e não só identificá-los, como expô-los. Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 17. Amém? Diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, todo julgamento, ele deve ser baseado no ensino bíblico, e não de acordo com meus caprichos, e não de acordo com os meus preconceitos, mas com princípios bíblicos. Através dos princípios bíblicos, eu vou identificar os bons frutos dos maus frutos. E bons frutos aqui não tem a ver com quantidade ou não quantidade de pessoas. João 7, abre sua Bíblia lá em João 7, um pouquinho mais para frente. João capítulo 7. João, no capítulo 7, no versículo 24, vai estar assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui nosso Senhor Jesus, Ele ordena que nós devemos julgar, mas julgar segundo a reta justiça, que é o julgamento baseado na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Você precisa entender isso. Você tem que entender isso, porque se o julgamento é feito sobre qualquer outra base que não a palavra de Deus, é uma violação de Mateus 7, 1. Repito, se o julgamento é feito sobre qualquer outra base que não a palavra de Deus, se eu julgo não de acordo, não me baseando com a palavra de Deus, eu então estou violando Mateus 7, 1. Mas se eu estou me baseando de acordo com a palavra de Deus, eu não estou violando o texto de Mateus 7, 1. Então, o cristão fiel, ele julga de acordo com o que a Bíblia ensina, com seus princípios bíblicos, com o que a Bíblia tem nos mostrado. Então, tudo que Satanás mais quer é que você realmente não faça nada. Tudo que Satanás mais quer é que realmente você fique calado, de boca fechada, em silêncio, em nome de uma boa e mentirosa paz, em nome de uma boa e mentirosa comunhão. É isso que Satanás quer que os cristãos hoje façam.
Porque se você ficar calado, ele vence, ele prevalece, ele destrói famílias, ele destrói igrejas, ele destrói pessoas. Se você ficar calado. Satanás, ele quer que você só observe. Ele quer que você deixe para outro fazer isso. Porque se você, à luz da palavra de Deus, não os expor, eles ficam livres. E quando eles ficam livres, eles conseguem fazer um grande estrago. E eles têm feito um grande estrago. Então, a Bíblia, ela nos ensina a julgá-los, de acordo com a reta justiça, de acordo com a palavra de Deus. Então, 1 João, abre lá 1 João, está lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 1, amém? Amados, não creiais a todo espírito. Estão acompanhando aí? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não é isso que está aí? Amados, não creiam em qualquer espírito. Não aceitem qualquer espírito, mas coloque eles à prova, para saber se são, na verdade, espíritos de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, em nosso meio. Eles estão mais próximos de nós do que nós imaginamos. Toda a doutrina e seus ensinadores devem ser provados. Tanto quem está ensinando, como o que está ensinando, como a doutrina que está ensinando, deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Vocês não podem aceitar tudo que é falado para vocês, vocês têm que analisar à luz da palavra de Deus, pessoal. Nós estamos falando isso direto. Direto. Porque temos visto que, infelizmente, os cristãos são as pessoas mais fáceis do mundo de enganar. É só usar um texto bíblico aqui e usar como referência e acabou, todo mundo crê. Sem analisar o contexto. Aí eu falar que tive um sonho e que agora é assim e todo mundo acreditar. Sem saber os princípios e padrões de Deus sobre isso. Então, Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Está escrito assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Se eles não falarem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, não há luz neles. É achismo. E Deus não se baseia em achismo. Para isso tem a palavra de Deus. Se eles não ensinarem de acordo com a palavra, é porque neles não há luz. Então, cada mensagem, cada mensageiro, cada pregador, cada método deve ser julgados de acordo com a palavra de Deus, ainda que faça chover milagres. A igreja de Éfeso, na carta
de Apocalipse, no livro de Apocalipse, ela foi elogiada. Essa igreja, ela foi elogiada por ter dentro daquela igreja pessoas que colocavam a palavra de Deus, os ensinamentos que estavam sendo dados ali, à prova. Então, cada mensagem deve ser, cada método, deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Então, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por terem posto a palavra de quem estava ensinando à prova. Ela coloca ali à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. Vamos abrir lá, Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia, capítulo 2. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: aprova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então, a igreja de Éfeso foi elogiada por terem posto à prova os que diziam ser apóstolos, mas não o eram. Foram tidos como mentirosos aquelas pessoas que estavam ensinando, que tinham títulos de apóstolos, de líderes, de pastores, e não eram. Porque aquela igreja estava analisando, à luz da palavra de Deus, a igreja de Pérgamo, ela foi repreendida porque seguia outras doutrinas. Veja a diferença. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada, porque ela analisava o ensinamento que estava sendo dado a ela. Agora, a igreja de Pérgamo, é uma outra igreja, ela foi repreendida, porque seguia outras doutrinas. Vamos lá, versículo 14 e 15 agora, Apocalipse 2, versículo 14 e 15. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Ela foi repreendida porque seguia outras doutrinas, a saber, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, o que Deus odeia. Eles estavam seguindo outras doutrinas, outros ensinamentos, outros princípios, o que Deus odiava. Nunca foi correto tolerar falsos mestres. Nunca foi correto, mas eles devem ser julgados pela palavra de Deus e expostos. É claro que aqueles que querem desobedecer a palavra de Deus, eles vão procurar de todos os meios evitar isso. Em nome de uma falsa paz, em nome de uma falsa comunhão. Eles vão tentar ficar calado, neutro. Prefiro não comentar. Então, nós devemos notá-los e evitá-los. Em Romanos, vamos ver lá. Romanos. Nós devemos notá-los, observá-los e evitá-los. Romanos 16, versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Esses que estão trazendo
confusão, estão ensinando de forma errada, de forma escandalosa, a sã doutrina que nós temos aprendido, a este evitai, desviai deles. Aqueles que conduzem e ensinam de forma contrária à palavra de Deus devem ser notados, devem ser identificados e devem ser evitados. Notados, identificados e evitados. Para isso que é preciso a gente ter discernimento à luz da Bíblia. Por isso é importante nós lermos a palavra de Deus. Então, nós devemos repreendê-los. Tito, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim: portanto, repreende-os severamente, para que não sejam sãos na fé. Repito, eu equivoquei no finalzinho aqui. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Para que sejam sãos na fé. Isso foi escrito a Tito porque havia pessoas que estavam indo de casa em casa, perturbando famílias inteiras com falsos ensinamentos. Isso foi escrito a Tito para alertar ele que estavam tendo pessoas, ditas líderes, que estavam indo de casa em casa, ensinando e distorcendo os princípios do Evangelho. Aí por isso está escrito: repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Eu tenho visto muito, sobre esse estudo que nós temos feito sobre a cautelaive dos falsos profetas, sempre aparecem alguns nomes. Eu vou citar aqui alguns nomes de pregadores internacionais, talvez você conhece, ou talvez não conhece. São pessoas que têm distorcido. Embora tenha distorção, quando você os vê pregando, quando você vê os títulos dos livros dele, você vê que tem sim um fundo de verdade, mas que tem sim uma grande podridão em volta nisso. Um exemplo, Oral Roberts. Esse é um pregador, ele é conhecido mais para fora. Ele é falecido, tem alguns livros, e tem alguns livros traduzidos para o português também. Oral Roberts. Tem o Roberts Schweller. Esse também é falecido. Ele também é um pastor bem conhecido. E eles estavam entrando em casas com ensinamentos distorcidos e contrários ao Evangelho. Esse aqui é bem conhecido. Talvez você conhece, você que tem bastante tempo de igreja. Jim Swaggart. Esse é conhecido. Ele é vivo ainda, ele tem 81 anos. É outro que tem se distorcido muito em ensinamentos do Evangelho. Pat Robertson, esse também é vivo. Ele tem 86 anos. E outros, pessoal, eu estou começando alguns nomes, daqui a pouco nós vamos chegar em alguns brasileiros. Outros que estão perturbando casas inteiras, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, através dos seus livros, através de seus membros, dos seus discípulos, têm invadido casas com ensinamentos errados e contrário ao Evangelho, embora tenha, sim, algumas passagens bíblicas nos seus ensinos. São pessoas que estão totalmente envolvidas com a teologia da prosperidade, que é um assunto que eu creio que semana que vem nós vamos falar muito sobre a teologia da prosperidade e sobre a confissão positiva. Esses pastores estão envolvidos até a alma com essa teologia da prosperidade e com essa confissão positiva. E semana que vem nós vamos entender melhor o que isso significa. Coisas essas que têm enganado muitos cristãos e têm
feitos cristãos iludido muitos cristãos através dessas teologias da prosperidade e confissão positiva. Então, será que nós devemos, vendo esses falsos profetas, com seus falsos ensinamentos, nós devemos nos assentar e ficar calados enquanto eles fazem isso, sem repreender e orientar pessoas a evitar o que eles estão ensinando? Nem deve ficar calado, será? Mesmo sabendo que eles estão ensinando, distorcendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para um outro caminho, que é totalmente deles, que é uma ótica totalmente deles. Será que nós devemos ficar calados? Mesmo vendo eles destruindo, com ensinamentos errados? Infelizmente, muitos cristãos têm um tipo de pensamento assim: mas Tiago, leve em conta que pelo menos eles roubavam, matavam e agora não roubam mais. Muitos pensam assim: Tiago, mas pelo menos eles foram para a igreja e melhorou. Muitos cristãos pensam assim, pessoal. A maioria dos cristãos pensa: mas tá bom, que melhorou, né, tal. Bom, o melhorar, realmente, eu concordo que é até mesmo um princípio bacana. Mas do que adianta melhorar embasado em falsos ensinamentos, em falsas doutrinas, em adaptações, em falsos profetas? O que vai adiantar? É muito bacana, com certeza, é muito bacana. Verem pessoas que... é como se fosse o Alcoólicos Anônimos, né? Pessoas que estavam na vida de álcool, sendo destruído a família, agora vai para o Alcoólicos Anônimos, e lá tem todo um aparato lá, um acolhimento, pessoas ali também, e a pessoa começa a parar de beber e tal, bacana. Mas só o parar não muda nada, se eu não estou baseado em ensinamentos verdadeiros. Entende? Então, eu não quero aqui quebrar o princípio de que é bacana alguém sair do vício, era viciado, destruir a família e sair do vício. Ok, bacana. Agora, isso não isenta ninguém de ir para o inferno, de ser salvo. Se essa pessoa não está baseada no verdadeiro ensino. Entende? Muitas pessoas acham isso fantástico. E não é só isso. Não é só tirar a pessoa do mau caminho, é ensinar o bom, da forma certa. E o que muitas igrejas têm feito é exatamente isso. É exatamente o contrário disso, né? Tirar a pessoa do mau caminho, e tirando do mau caminho, agora está ensinando outro caminho errado, mas com alguns versículos isolados, e está assim. É simplesmente tirar a pessoa do mau caminho, e agora colocar em outros maus caminhos. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Tito, como é que é? Está em Tito aí já, né? Então vamos abrir lá no versículo 9 agora. Nós lemos o 13, né? Então agora nós vamos ler o 9. Está escrito assim: apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que as contradizem. Veja que versículo interessante. Me apegando à palavra de Deus, à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para expor pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Efésios, vamos lá em Efésios. Capítulo 5. Efésios,
capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 11. Amém? Vai estar escrito assim: e não comuniqueis, não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não compactueis, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes as condenai-as. Como podemos obedecer às Escrituras, a menos que nós julguemos, segundo a palavra de Deus? Como? Não tem como. Devemos estar alerta com aqueles que pregam outro evangelho. E sobre isso eu quero abrir lá em 2 Coríntios 11. Segundo Coríntios 11. Segundo Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4. Amém? Está escrito assim: se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolereis. Paulo aqui está advertindo sobre aqueles que pregam outro Jesus. De tão diferente que é outro Jesus. De tão diferente que é outro Espírito. De tão diferente que é outro Evangelho. Vê que ele usa essas três expressões: outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Então, como que nós podemos ver tudo isso acontecer, conhecê-los, a menos que avaliemos o Jesus que eles estão pregando, se é o nosso? Porque talvez tenha o mesmo nome, e não é o mesmo que nós servimos. Talvez é a mesma Bíblia, os mesmos nomes, mas estão distorcendo tudo. Distorcendo o Espírito, distorcendo a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Como nós podemos nos calar? Não tem como nos calarmos diante dessas coisas. Não tem como. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 13, nós já estamos nele, né? Agora no versículo 13. Amém? Versículo 13. 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, são lobos em pele de ovelhas. Tem toda uma aparência de ser homem de Deus, tem toda uma aparência de que o que está ensinando é certo, tem toda uma aparência de que tem razão. Mas são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Paulo, ele chama esses pregadores de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que transfiguram-se em apóstolos
de Cristo. Agora, abre no versículo 14 e 15. O mesmo texto, o mesmo capítulo, versículo 14 e 15. E continuando, fala assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja, não é de se admirar, pessoal, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Vai enganar muita gente, vai enganar muitas pessoas, e não é muito, pois, que os seus próprios ministros também se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Ele explica no versículo 14 e 15 que esses pregadores são os ministros de Satanás. Os homens chamados por Deus, então, eles devem ser fiel, assim como esses homens bíblicos da Bíblia, e expor os ministros de Satanás. Nós não podemos nos acovardar e ficar calados. Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Amém? Ok. Está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Pessoal, é muito sério, pessoal. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Paulo, ele adverte os Gálatas sobre aqueles que transformaram o evangelho de Cristo em outro evangelho. Ele também disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E é interessante a expressão que ele dá, ainda que um anjo. O que tem de anjo revelando para os outros aí outro evangelho, que não é o bíblico. O que tem de pessoas sonhando e revelando um evangelho que você não encontra na Bíblia, está demais. Ele fala que ainda que vós, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Então Paulo aqui está advertindo os Gálatas sobre aqueles que tornaram o evangelho, que transformaram o evangelho de Cristo em outro. Ele também disse, né, se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse que receber, seja anátema, seja amaldiçoado. Então muitos hoje estão pregando o evangelho pervertido. Muitos neopentecostais
Vocês vão saber quem identificar neopentecostais, dos pentecostais e de outros aí nesses nossos estudos. Então, muitos neopentecostais, pentecostais, católicos, muitos evangélicos e até mesmo muitos fundamentalistas estão pregando um evangelho adulterado. Não quero generalizar. Muitos, não todos. Graças a Deus, pessoal, não somos os únicos que estamos tendo compromisso em estudar a palavra de Deus. Graças a Deus. E é com alegria que eu falo que em Itabira tem muitas igrejas sérias. Logicamente poucas em relação às muitas igrejas que tem. E lamento informar para vocês, é com pesar no coração que eu realmente anuncio para vocês que a Igreja Plenitude do Trono de Deus abriu uma em Itabira. Eu lamento informar isso para vocês, de coração que eu lamento. Está no Sim Itabira e eu lamento de coração que eles tenham vindo para Itabira, infelizmente. São mais um monte de hereges que está chegando aí. Infelizmente, lamento informar. É a igreja do Agenor Duque, que é um outro falso profeta. Lamento informar. Muito triste, dá vontade de chorar em saber que esses homens estão vindo para cá. A gente tentando levar o evangelho puro e simples de Cristo, verdadeiro, e eles vêm aí com o evangelho mentiroso, falso, já lotam templos. Vem ensinando um monte de abobrinha, que o povo gosta, na verdade, de abobrinha, né? O povo adora uma abobrinha. Aí vão lá e lotam templos. Então, se nós não formos capazes de expor os falsos profetas, quem vai expor? Se nós não formos capazes de expor os falsos profetas, nós saímos do Evangelho de Cristo. Os discípulos, o próprio Jesus, o próprio profeta João, tinha compromisso em expor os falsos profetas, e por que nós vamos ficar calados? Vendo aí ser pregado um evangelho para agradar a carne dos jovens, dos homens, das mulheres, e ficar calado. Não se vê mais estudo bíblico. É correto citar nomes? É correto? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque muitos acreditam, né, que não, que é um erro denunciar, que é um erro citar nome dos culpados. Mas eles estão errados. Se você pensa assim, você está errado. De acordo com a Bíblia. Não de acordo com o que eu acho, não de acordo com o que eu penso. De acordo com a Bíblia. E eu vou te mostrar aqui por quê. Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que foram expostas na Bíblia por falsos ensinamentos, por falsas condutas, por imoralidade. Vamos ver aqui algumas pessoas. Não vou falar todas não, porque tinha uma lista muito grande. Eu peguei aqui algumas dessas só para a gente entender. Sabe, eu vou começar com um apóstolo sendo repreendido. Pedro. Apóstolo de Cristo. Paulo repreende Pedro na cara. Vamos ver lá. Abre sua Bíblia lá em Gálatas. O que já está em Gálatas, parece, né? Como é que é? Tá, né? Gálatas, capítulo 2. Vamos ler versículo 11 ao 14. Pedro aqui, nesse texto, ele é culpado de uma prática antibíblica. E Paulo chama a atenção dele na frente dos outros. Apóstolo, chamando na atenção de apóstolo. Briga de gigante. Digamos assim que os maiores apóstolos em termos de destaque bíblico. Pedro e Paulo.
Olha só, vamos lá. Gálatas, capítulo 2, 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, Paulo falando, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Mas quando vi, Paulo falando, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Eu acho interessante a expressão dele que ele fala, na presença de todos. Pessoal, olha só, Pedro passou muito mais tempo com Jesus que Paulo. Digamos que Pedro podia falar assim, Paulo, quem que é você, Paulo? Eu andei com ele. Eu andei com ele 3 anos, mas direto assim, Paulo. Não foi algumas aparições não, Paulo. Eu tive com ele 3 anos. Você chegando agora, querendo sentar na janela? Disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vives como gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? E outra passagem, vamos continuar, é só para você entender o básico mesmo. Em outra passagem, Paulo cita Demas. Paulo expõe Demas. 2 Timóteo, capítulo 4, abre lá. Aqui, ele expõe Pedro. Nada mais, nada menos que Pedro. É Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. É importante lembrar aqui que nem por isso Pedro foi um falso profeta. Errou, equivocou, como qualquer um de nós. E nem por isso foi um falso profeta. Ok, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pedro usa o nome de alguém. Ó, Paulo usa o nome de alguém, né? Ele fala assim, porque Demas me desamparou, amou o presente século. Demas me deixou, decidiu curtir o mundão, desviou. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, Demas desviou. Em outra passagem, Paulo cita Emineu e Alexandre. Vamos ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 1. Estamos no segundo, vamos no primeiro agora, voltamos no 1 Timóteo. Exortou Pedro, exortou Demas, expôs, né? Exortou e expôs. E agora, a conversa agora é com Emineu e Alexandre. Primeiro Timóteo 1, 18 ao 20. 1 Timóteo 1, versículo 18 ao versículo 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combata, firmando nelas o bom combate. Veja que Pedro já estava ensinando a combater. Combata, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles se encontram Emineu e Alexandre,
os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Forte, hein? Ele usa a expressão forte, a ponto de usar a expressão que os entregou a Satanás. Então Paulo os expôs e os chamou pelo nome. Paulo deu nome a eles. É esse aqui, ó. Então, além de Emineu e Alexandre, são nomes bíblicos, né? Alexandre, Emineu também. Paulo também, ele expôs Emineu e Fileto. Agora, Emineu está com o outro agora. Emineu e Fileto. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, 15 ao 18. Segundo Timóteo, capítulo 2, 15 ao 18. Está escrito assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os quais deles usam passarão a impiedade ainda maior. Esse texto é bacana, muito forte. Ele está nos ensinando a tomar cuidado com o que nós falamos, com os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Está falando do linguajar de Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Está assim. Os falsos profetas estão pervertendo a fé de alguns. Paulo diz aqui a Timóteo, para que ele procurasse ser aprovado, como um obreiro que maneje bem a palavra da verdade. Por quê? Procurar ser aprovado? Porque ele era capaz. Ele era capaz de manejar bem a palavra da verdade. Então a falsa doutrina derruba a fé de alguns. Veja bem, os falsos ensinamentos derrubam a fé de alguns, então aqueles que estão ensinando devem ser expostos. Aqueles que estão ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, têm que ser expostos. Paulo também cita Alexandre, o latoeiro. 2 Timóteo 4, vamos lá, 2 Timóteo 4. Segundo Timóteo 4, 14 e 15. Estou falando Paulo expondo nomes. Ok, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 ao 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, é claro que este não é um problema de personalidade, mas aqui estamos falando de um problema doutrinário. Alexandre, ele tinha se posicionado contra as palavras e as doutrinas de Paulo. Ele era um inimigo da verdade. E muitos pastores hoje têm enfrentado o mesmo problema todos os dias. Pastores piedosos, pastores honestos, pastores que zelam pela verdade,
tem enfrentado o mesmo problema, ensinado a verdade, e muitas pessoas negando a verdade, sendo inimigas da verdade, assim como esse Alexandre Latoeiro. Muitos pastores piedosos, compromissados com a verdade, ele tem enfrentado os problemas assim todos os dias. Eles têm defendido, eles têm ensinado a verdade, eles têm mostrado na Bíblia e tudo mais. Ensinado de acordo com a Bíblia. Mas, eu quero chamar a atenção aqui, presta atenção. Mas agora, os membros desses pastores piedosos, que têm se preocupado em levar um evangelho que realmente seja o verdadeiro evangelho de Cristo, esses membros dessas igrejas agora se deparam com a televisão, com os famosos pastores, com suas falsas doutrinas e seus falsos ensinamentos. Agora, os membros, eles vão para casa e ouvem essa verdade discutida por alguns pregadores carismáticos, pentecostais, neopentecostais, muitas vezes na rádio, muitas vezes na televisão. E eu quero aqui já desmistificar algo no meio cristão. Você precisa entender. Muitos acham que por eles serem pregadores famosos, por terem aí megas templos espalhados mundo afora, que são conhecidos, que eles são donos da verdade. Não, senhor. E, infelizmente, a maioria deles estão só usando esse meio para tirar dinheiro. A maioria deles. Quase que todos. Então, muitos acham que por eles serem famosos, serem conhecidos, por terem igrejas grandes, que eles são donos da verdade. E, infelizmente, muitas igrejas pequenas, se é que podemos considerar a igreja pequena, porque, volto a falar, existem pequenas igrejas que são grandes, e grandes igrejas que são pequenas. Infelizmente, muitos se calam diante disso. Porque eles são maiores. Como é que eu vou enfrentar um Golias? Como? Da mesma forma que Davi enfrentou. Coragem. Princípio bíblico. Confiança em Deus. Assim. Então, só um covarde, ele fica em silêncio quando a verdade da Bíblia está sendo atacada. Os cristãos hoje estão vendo a Bíblia sendo atacada, sendo distorcida, sendo mal ensinada e estão calados. Porque, nossa, são grandes. Logicamente, pessoal, quando nós falamos alguns nomes dessas igrejas grandes, por serem uma igreja grande, muitas pessoas vão ter comentários contrários, mas isso é lógico. É como se você, um exemplo, gostasse, vamos usar um cantor famoso, muito conhecido, vamos dizer Michael Jackson. É como se você gostasse de Michael Jackson e fosse muito fã dele. Só que agora você vê alguém falando mal dele. Você que é muito fã dele, lógico. O que é isso, gente? Lógico que não, Michael. Lógico que não, Michael não, Fale mal de todo mundo, mas do Michael não. Logicamente, todos esses falsos profetas que nós vamos falar aqui, eles têm igrejas cheias, lotadas. E se chegar, e eu espero que chegue, essas pregações eu tenho colocado tudo no YouTube, algumas pessoas têm visto aí, estão tudo no YouTube essas pregações aqui, inclusive essa sai no YouTube. Espero que ouçam também. Eu espero que chegue. E caso chegar algumas citações lá contrárias, alguns nomes citados aqui, não estranha não. Estranha não, porque eles vão defender mesmo. É meio que normal. Eu estive na igreja deles também e sei como é que é. E se eu estivesse lá, talvez até hoje, da forma que eu estava, talvez defenderia, porque eu não li a Bíblia. Eu simplesmente ia. E muitos deles são assim, defendem porque não lê. Mas se ler à luz da Bíblia e analisar
o que eles têm ensinado, o tempo deles esvaziam. Ah, mas vai esvaziar com força. A questão é que eles querem. Então, eu não posso ser um covarde, ficar em silêncio, vendo a palavra de Deus sendo atacada, sendo ofendida, sendo adulterada, sendo diluída. Eu não vou ficar calado, eu não posso ficar calado. Eu ouvi uma expressão, uma frase que me chamou a atenção, ela fala assim: se até um cachorro late quando seu dono é atacado, quanto mais nós cristãos não vamos fazer nada ao ver o evangelho sendo adulterado. Se até um cachorro tem fidelidade com o seu dono, nós que somos cristãos e temos fidelidade com a palavra, vamos ficar calados? O que é isso? Como é que pode? Até um animal tem fidelidade. E nós cristãos, seres racionais. Vamos usar outro exemplo aqui de João. Agora João. Agora quem expõe não é Pedro mais não, agora, não é Paulo mais não, é João. Terceiro João, vamos lá, pede Apocalipse. Terceiro João. Já fica aí um texto para você, um livro para você ver que não tem capítulo. Terceiro João não tem capítulo. Terceiro João, versículo 9. Amém? Terceiro João, no versículo 9. E vai estar escrito assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Aqui João está citando Diótrefes. Ele também fala, vamos continuar aí. Ele também fala como este homem tinha tagarelado contra ele, palavras maliciosas. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-eis lembranças, as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Eu quero repetir o versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-eis lembradas as obras que ele pratica, não é lembranças não, pessoal, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. Tipo assim, não, ele está expondo, ele está conversando com outra pessoa, ele está expondo, colocando o Diótrefes na conversa. E se eu tivesse aí, eu ia lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja bem, ele fala com esse homem, como esse homem tinha tagarelado contra ele com palavras maliciosas. E no versículo 11 ele fala mais. Ele ainda fala assim, ó: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu Deus. Então perceba que não é errado citar nomes daqueles que a doutrina e prática é contrária à palavra de Deus. Não é errado. Na verdade, toda a Bíblia, ela vai estar cheia de exemplos de falsos profetas sendo nomeados e expostos. Então, toda essa conversa sobre o amor moderno, ela é usada como uma desculpa para não expor erro. Porque hoje o que se prega é o Deus amor. Né? Deus é amor, que isso, irmão? Está julgando, que coisa feia. É o que se fala. Eu não vou nem entrar muito na questão de julgar, mas não, porque você quer saber sobre julgar?
Entra no YouTube e vê a segunda parte, fica muito mais fácil, está tudo lá, você vê a segunda parte, ok, você vai entender melhor. Ah, você não pegou nem a primeira nem a segunda, não? Então está lá, vê a primeira parte, a segunda parte, amanhã eu já vou colocar isso aqui. Mas está tudo lá, sobre a questão de julgar, expor. Então, toda essa conversa sobre amor moderno, ela, na verdade, ela é uma desculpa para não expor erros. E quem ganha com isso é só o diabo. Quem ganha com isso é só os falsos profetas. Porque estão aí, ó, arrastando milhões. Enchendo seus templos. E muitas vezes os maus vistos somos nós, que os expomos. Né? Porque a maioria das pessoas não querem saber de ler Bíblia. Então vamos ver agora Pedro. Vamos ver Pedro expondo agora o caminho de Balaão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Já estamos terminando. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Pedro aqui agora, ele está expondo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. E quem é Balaão? Balaão era um profeta que estava na obra por dinheiro. Era um profeta que o seu interesse era bens, era dinheiro. Esse é o profeta Balaão. E como a maioria dos falsos profetas, eles também se baseiam na questão dinheiro. Tudo deles é voltado para o dinheiro. Tudo deles é voltado para campanhas. Coisas essas que nós não encontramos na Bíblia. Coisas essas que eles inventaram. Pessoal, se a Bíblia diz para fazer, vamos fazer. Agora, se a Bíblia diz para não fazer. Agora, se a Bíblia não diz, não vou inventar moda, não. Se a Bíblia diz para fazer, ok, vamos fazer. Agora, se a Bíblia não fala nada, não vou inventar moda, não. O que tem de igreja inventando moda, adaptando coisas à Bíblia? Balaão é um profeta, e o interesse dele era financeiro, era dinheiro, era bens. E isso nós podemos ver hoje em dia também com esses pastores de televisão aí, pessoal. A maioria. E o pior é que o problema é que é muito disfarçado e muitas vezes as pessoas não conseguem perceber. Porque sempre vão usar, porque é para ajudar isso, é para ajudar aquilo outro. É para isso, é para aquilo outro, é para aquilo outro. É para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá, 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 lá. Eles pedem dinheiro e vivem como reis. Enquanto os trabalhadores, as pessoas que frequentam aquela igreja, ignorantes da fé, se matam de trabalhar, se matam de trabalhar, entregam ali na sua mesa todo o seu salário. Então nós devemos manter nossa boca fechada, ver esses charlatões, gananciosos, esses que estão enganando a boa fé das pessoas, roubarem milhões. E quem enriquece são eles, o povo continua na miséria. Porque para eles abundância é riqueza, né? Abundância é ter muito dinheiro. Abundância é ter tudo de bom e do melhor. Pessoal, deixa eu te explicar o que é abundância, para você entender. Abundância, ela é simplesmente a ausência de necessidades. Eu tenho um pão para me comer,
sou abundante. Eu tenho meu almoço, sou abundante, sou próspero. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pessoal está achando que ser abundante é ser milionário, ser abundante é ter o suficiente para viver. Tem sua casinha? Dá para você morar? Abundante. Tem seu carrinho, por mais simples que seja? Abundante. Tem sua alimentação, por mais simples que seja? Abundante. Os pregadores da prosperidade, não. Tem que ter. Deus tem que te dar. Está determinado. Eu declaro em nome de Jesus. Receba. É assim. Semana que vem eu não falo sobre isso. Vou dar alguns nomes brasileiros para você se assustar. Ou seja, estão fazendo Deus de escravo. Agora, eles inverteram. O Senhor somos nós e Deus é servo. A confissão positiva. Eu declaro. Está determinado. Abobrinhas como essas, muitos de nós estávamos envolvidos nela. Está determinado? Quem que você acha que você é para você determinar alguma coisa para Deus? Quem que você acha que você é? O próprio Jesus falou uma frase célebre. Que não seja feita a minha vontade, é a sua. E você está querendo determinar? Então, como nós podemos ficar em silêncio, pessoal? Como nós podemos ficar de boca fechada? Vendo esses ladrões enganando a boa fé das pessoas. Eles vão ser culpados disso. Mas os enganados disso também eles não são inocentes, não. Os que estão sendo enganados nessas igrejas não são inocentes, não, porque a Bíblia está aqui. Só não lê quem não quer. Então, os verdadeiros cristãos, eles devem alertar uns aos outros a respeito dos falsos profetas, desses que estão ensinando errado. Esses hereges. E os identificar pelo nome. Eu usei o nome do Agenor Duque aqui porque não precisa nem de usar, não. É só entrar na internet e ver lá os absurdos que ele faz. É só entrar na internet. Procurar Agenor Duque. Apóstolo Agenor Duque. Vai lá para você ver. O que muitas vezes então nos preocupa é que muitos não estão nem aí para essas verdades, pessoal. Muitos nem se importam se estão ensinando certo ou não. Eles estão simplesmente alegres por ter parado de fumar. Ah, não, mas depois que eu... porque, olha bem os testemunhos dessas igrejas de falsos profetas. Você vai ver que eles fazem questão de exibir um mendigo, que chegou na igreja mendigo, e exibir eles empresários. Está vendo? Ó, onde está chegando na minha igreja, mendigo. Agora ele é empresário. Era um pecador mendigo, agora é um pecador rico. Que diferença que faz? Ah, chegou viciado e saiu e parou de fumar, beber. Bacana. O problema é os ensinamentos que você recebe, filho. Esse que é o problema. Muito bacana ter parado de fumar, muito bacana ter virado empresário, muito bacana. Mas, por que você se gaba um tanto de chegar assim e ser assim? Isso não vai te salvar não, filho. Se chegar mendigo e sair empresário, não vai salvar você não. Eu sou universal. Sabe qual que é a minha oração? Que Deus abra os nossos olhos. Essa é a minha oração. Que Deus tire de nós toda a cegueira que nos tem feito enxergar essas pessoas como profetas, como pastores de verdade. São charlatões,
são enganadores, estão prostituindo a fé, estão adulterando o Evangelho. O Evangelho de Jesus nunca foi troca de favores. Eu dou dinheiro e recebo alguma coisa. Nunca foi isso. Nunca foi isso. E é nisso que a teologia da prosperidade se baseia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.